Percurso de colisão. Um cometa dirige-se para Marte, apresentado por ciência na NASA. Ao longo dos anos, as nações espaciais da Terra enviaram dezenas de sondas e rovers para explorar Marte. Hoje existem 3 satélites ativos circulando o planeta vermelho, enquanto 2 rovers, o Opportunity movido a energia solar e o Curiosity movido a energia nuclear, circulam pelas areias vermelhas abaixo. Marte é seco, árido e aparentemente assustadoramente sem vida. Em breve, esses ativos poderão explorar um tipo de mundo muito diferente. Há uma chance pequena, mas não negligenciável, de que o cometa 2013 não atinja Marte no próximo ano, em outubro de 2014. Diz Don Yeomans, do Programa de Objetos Próximos à Terra da NASA no JPL. As soluções atuais estimam as probabilidades de impacto em 1 em 2000. O núcleo do cometa tem provavelmente 1 a 3 km de diâmetro e aproxima-se rapidamente, a cerca de 56 km por segundo, 201 mil km por hora. Se atingir Marte, fornecerá tanta energia como 35 milhões de megatons de TNT, estima Yeomans. Para efeito de comparação, o ataque de asteroide que acabou com os dinossauros na Terra há 65 milhões de anos foi cerca de 3 vezes mais poderoso, 100 milhões de megatons. Outro ponto de comparação é o meteoro, que explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, em fevereiro de 2013, danificando edifícios e derrubando pessoas. O cometa de Marte contém 80 milhões de vezes mais energia do que aquele asteroide relativamente insignificante. O impacto não significaria necessariamente o fim do programa da NASA para Marte, mas transformaria o programa, juntamente com o próprio Marte. Penso nisso como uma experiência climática gigante, diz Michael Meyer, cientista-chefe do Programa de Exploração de Marte na sede da NASA. O impacto lançaria muitas coisas como poeira, areia, água e outros detritos marcianos. O resultado poderá ser um Marte mais quente e úmido do que estamos habituados hoje. Meyer teme que o Opportunity movido à energia solar possa ter dificuldade em sobreviver se a atmosfera se tornar opaca. O Curiosity movido à energia nuclear, porém, continuaria bem. Ele também observa que os orbitadores de Marte podem ter dificuldade em ver a superfície, pelo menos durante algum tempo, até que os detritos comecem a desaparecer. Um impacto direto continua improvável. Paul Chodas, do programa Near Earth Object, da NASA, enfatiza que uma chance de impacto de 1 em 2000 significa que há 1999 chances de não haver impacto em 2000. Um quase-acidente é muito mais provável, ressalta ele. Mesmo um quase-acidente é um evento potencialmente grande. As soluções orbitais mais recentes colocam o cometa em algum lugar a 300 mil quilômetros do planeta vermelho, na sua maior aproximação. Isso significa que Marte pode encontrar-se dentro da atmosfera gasosa e poeirenta do cometa. Visualmente, o cometa atingiria magnitude 0. Isso é algumas vezes mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude, vista do planeta vermelho. As câmeras de todas as espaçonaves da NASA, atualmente operando em Marte, deverão ser capazes de tirar fotografias do cometa, diz Jim Bell, cientista planetário e especialista em imagens de Marte na Universidade Estadual do Arizona. Os investigadores estarão profundamente interessados em ver como a atmosfera do cometa interage com a atmosfera de Marte. Por um lado, poderia haver uma chuva de meteoros. Outra possibilidade são as auroras marcianas. Ao contrário da Terra, que tem um campo magnético global que envolve todo o nosso planeta, Marte só é magnetizado em partes. Aqui e ali, guarda-chuvas magnéticos brotam do solo, criando uma colcha de retalhos de polos magnéticos, concentrados principalmente no hemisfério sul. Gases ionizados atingindo o topo da atmosfera marciana poderiam provocar auroras nas coberturas dos guarda-chuvas magnéticos. A NASA está enviando uma nova espaçonave a Marte para estudar a dinâmica da atmosfera marciana. O lançamento do MAVEN está programado para novembro de 2013 e chegaria a Marte apenas algumas semanas antes do cometa em 2014. No entanto, o principal investigador de MAVEN, Bruce Giacoschi, da Universidade do Colorado, observa que a sonda não estará totalmente operacional e pronta para observar o cometa quando este chegar a Marte. Demora um pouco para entrar em nossa órbita de mapeamento científico, explica ele. Mas, acrescenta, há alguns efeitos que esperaria que persistissem por um período relativamente longo, especialmente se o cometa atingir Marte, e seremos capazes de observar essas mudanças. Astrônomos de todo o mundo estão monitorando 2013. Todos os dias chegam novos dados para refinar a órbita do cometa. À medida que as barras de erro diminuem, Yeomans espera que um acerto direto seja descartado. As probabilidades favorecem um sobrevoo, não uma colisão, diz ele. De qualquer forma, isso vai ser bom.
Fique ligado nas atualizações conforme o cometa se aproxima em science.nasa.gov.